A vitória de Davi inspirou os israelitas, que avançaram e derrotaram os filisteus em batalha. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, e jubilaram, e perseguiram os filisteus até chegarem ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. 1 Samuel capítulo 17, versículo 52. Jonatas, filho de Saul, tornou-se o amigo mais leal de Davi, unidos por um pacto de fidelidade e amor fraternal. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 a 3. O sucesso de Davi despertou a inveja de Saul, que começou a vê-lo como uma ameaça ao seu trono. E as mulheres cantavam alternando, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Que mais lhe falta, senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. 1 Samuel capítulo 18, versículos 7 a 9. Movido pelo ódio, Saul tentou matar Davi enquanto ele tocava a harpa no palácio. E sucedeu no outro dia que o espírito mau, da parte de Deus, se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha uma lança na mão. E Saul atirou a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi desviou-se dele por 2 vezes. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10 a 11. Perseguido por Saul, Davi fugiu para Ramá, onde encontrou refúgio com o profeta Samuel. Assim Davi fugiu, e escapou, e veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram, ele e Samuel, e ficaram em Naiote. 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Em sua fuga, Davi chegou a Nobe, onde o sacerdote Ameleque lhe deu pão consagrado e a espada de Golias. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Ameleque: você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. 1 Samuel capítulo 21, versículos 6 a 9. Para escapar dos filisteus em Gate, Davi fingiu estar louco diante do rei Aquis, evitando ser morto. Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens: precisavam me trazer um doido? 1 Samuel capítulo 21, versículo 12 a 14. Refugiado na caverna de Adulão, Davi atraiu homens aflitos e endividados, formando um exército de leais seguidores. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 a 2. Mesmo perseguido, Davi teve a chance de matar Saul, mas escolheu poupá-lo, mostrando respeito pelo rei ungido por Deus. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos,
para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 a 6. Ao ver a misericórdia de Davi, Saul reconheceu sua justiça e admitiu que Davi seria o futuro rei de Israel. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho, Davi? Então começou a chorar, e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. 1 Samuel capítulo 24, versículo 16 a 17. Perseguido por Saul, Davi encontrou refúgio entre os filisteus e recebeu a cidade de Ziclag. Certo dia, Davi disse a Aquis: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aquis lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. 1 Samuel capítulo 27, versículos 5 a 7. Enquanto Davi e seus homens estavam ausentes, os amalequitas atacaram Ziclag, destruindo a cidade e levando mulheres e crianças como prisioneiros. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças, e os demais foram embora. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 a 2. Guiado por Deus, Davi e seus homens perseguiram os amalequitas e recuperaram tudo o que havia sido roubado, sem perder ninguém. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. 1 Samuel capítulo 30, versículo 18 a 19. Na batalha contra os filisteus, Saul, ferido e sem esperança, tirou a própria vida, encerrando assim seu reinado sobre Israel. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. 1 Samuel capítulo 31, versículo 4 a 6. Mesmo perseguido por Saul, Davi chorou sua morte, e de seu amigo Jonatas, compondo um lamento emocionante. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco, e está registrada no livro de Jazar. Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes. Como caíram os valentes! Não contém essa notícia em Gate. Não a proclamem nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo. Ó montes de Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzam ofertas de cereais, pois ali foram profanados os escudos de valentes. O escudo de Saul não será mais ungido com óleo. O arco de Jonatas não recuava, e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos, e atravessaram o corpo de guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas! Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha! Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas! Quanto eu o estimava! Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes! Estão mortos, despojados de suas armas. 2 Samuel capítulo 1,
versículo 17 a 27. Após a morte de Saul, a tribo de Judá ungiu Davi como seu rei, marcando o início de sua liderança sobre Israel. 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Após anos de conflitos, todas as tribos de Israel reconheceram Davi como seu rei, unificando a nação sob sua liderança. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez o acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos, quando começou a reinar. Ao todo, reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses e em Jerusalém. Reinou sobre todo o Israel e Judá por 33 anos. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3 a 5. Após anos de conflitos, todas as tribos de Israel reconheceram Davi como seu rei, unificando a nação sob sua liderança. Mas o que acontece quando o poder e a tentação entram em cena? Como Davi lidará com as responsabilidades de ser rei e as tentações que vêm com o poder? Acompanhe a próxima parte desta série, para descobrir como Davi enfrenta seus maiores desafios e como sua fé é testada. Não perca!